Receba aí o meu carinho, aqui a voz de Newton Marques dos Santos. Um grande A de abraço, um O de obrigado, um F de fortalecimento para todos vocês. Você que está chegando, eita coisa boa, grandes novidades aí. Estou aberto à sua colocação, à sua dúvida, à sua complementariedade. Vamos ao direito à informação. Mas primeiro, se inscreva no canal, fortalece, edificando a casa. Vamos que vamos, nobres senhores, ao nosso curso para concurso. Exatamente, vamos aos direitos e deveres dos empregados e empregadores na CLT. Vamos comentar, estar aqui discorrendo e abordando temas diariamente e periodicamente. Ele é um curso mais extenso, mas temos também mini pílulas do direito. Vamos o que está registrado no artigo 135 da CLT. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Entretanto, o empregador, em regra, propõe um programa de férias para os seus empregados, de acordo com as necessidades da empresa. Então deverá providenciar um aviso prévio de férias aos que concluíram o período aquisitivo e adentraram no concessivo. Tal aviso deverá ser participado ao empregado com antecedência de quantos dias? Mínimo de 30 dias, mediante o quê? O recibo. A CTPS, que é a carteira de trabalho do empregado, deverá ser recolhida para as devidas anotações e em seguida devolvida ao interessado. Qual é o prazo? Dentro de 48 horas. O empregador terá que devolver a carteira ao empregado. Artigo 136. A época da concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador. Entretanto, artigo 137, parágrafo 1º, os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disso não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Muito importante esta dica. É esta dica de curso para concurso. Se uma empresa contar com serviços de membros de uma mesma família, poderá o quê? O empregador conceder-lhes férias no mesmo período, ressalvando tratar-se de uma liberalidade do empregador protegida pela lei. É faculdade e não obrigação. A exceção quanto à redação do caput do artigo ocorrerá por ocasião das férias, fragmentadas em 3 períodos, oportunidade que será necessária a anuência do empregado para que se proceda a tal modulação. Quando, porém, o empregado for estudante menor de 18 anos, o empregador se obrigará a conceder férias num período que coincida com as férias escolares. É muito importante, salienta-se que esse ato de concessão é de alçada do empregador, apenas necessária que se adapte com o período de férias escolares do referido empregado. O 137, sempre que as férias forem concedidas após o prazo que trata o 134, o empregador pagará em dobro a respectiva
remuneração após o vencimento do período aquisitivo de férias e dos respectivos período concessivo, sem conceder férias ao empregador que lhe faria jus, o empregador estará sujeito a ser acionado na Justiça do Trabalho. Nessa oportunidade, poderá ser condenado a uma espécie de pena pecuniária, conhecida pelo direito francês, fixada em 5% do salário mínimo, que deverá ser paga ao empregado lesado, até que sejam concedidas suas férias, sem prejuízo de multas administrativas caracterizadas pelas delegacias regionais do trabalho. Conforme a súmula número 7 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, a indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado à época da reclamação ou da extinção do contrato. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. O descanso é característico daqueles que prestam serviço durante um ano e depois faz jus às suas dignas férias. Quebrar essa natureza não é de bom alvitre, porém a CLT ressalta os casos em que o empregado assume compromissos com outro empregador durante suas férias e, para tanto, se excepciona tal situação, tão somente garantindo a proteção ao trabalho pela proibição de se laborar para o mesmo empregador, assim vedado expressamente. Das férias coletivas, artigo 139, o que diz: poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Entretanto, as férias coletivas permitem o descanso aos empregados de determinado setor ou de todos que trabalhem em uma mesma empresa, jamais se estendendo aos membros de uma categoria profissional. Na verdade, trata-se de questão econômica em que o empregador poderá dispensar as atividades laborais dos seus empregados em período que coincida com as férias, com as épocas abaixo, seja da produção e consumo. Deverá comunicar à Delegacia Regional do Trabalho mais próxima em 15 dias, e o período de início e fim de férias, bem como os sindicatos representantes das categorias profissionais envolvidas, e também fixará o que? Aviso nos locais de trabalhos atingido pela medida. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade férias proporcionais, iniciando-se então novo período aquisitivo. Os empregados que ainda não concluíram o período aquisitivo também entrarão em gozo de férias coletivas sem exceções. No retorno, iniciarão outro período aquisitivo para conquistarem o direito às férias individuais, por exemplo. A súmula 261 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, diz que o empregado que pede demissão antes de completar 12 meses terá direito a férias proporcionais. 141 está registrado: quando o número de empregados contemplado com as férias coletivas for superior a 300, a empresa poderá promover, mediante carimbo, as anotações de que trata o artigo 135, parágrafo 1º. O empregador deverá o quê, cara? Anotar a CTPS do empregado e, no caso de ter atingido mais de 300 beneficiados, poderá ser utilizado um carimbo com descrições comuns aos interessados. Ainda a empresa deverá emitir um recibo ao empregado, bem como fazer constar as datas dos períodos aquisitivos conquistados pelos empregados, de conformidade com as férias coletivas desfrutadas. Da remuneração e do abono de férias.
Artigo 142. Está registrado no 142. Entretanto, senhores, o empregado perceberá durante férias a remuneração que lhe foi devida na data da sua concessão. Entretanto, senhores, a seguir em todos os demais parágrafos, um breve comentário: perceberá sempre o valor correspondente ao tempo do período concessivo, ou seja, seu último salário será referencial e na ordem dos parágrafos do artigo 142 da CLT da seguinte forma: primeiro, nos ganhos por hora trabalhadas, ou fruto de jornadas variáveis, será calculado pela média dos ganhos à época do período aquisitivo, aplicando-se este referencial quando forem concedidas as férias. Segundo, em salários por tarefa, a base de pagamento será referente à média de produção do período aquisitivo, pelo valor da remuneração do período concessivo. Terceiro, nas pagas por comissões ou percentuais será apurada a média desses títulos nos últimos 12 meses. Quarto, o salário in natura serão computadas para todos os efeitos. Quinto, os demais títulos contratuais, como horas extraordinárias adicionais, adicional noturno, insalubridade e periculosidade, também serão integradas à remuneração das férias. Sexto, se os adicionais que foram recebidos no período aquisitivo forem diferentes do período concessivo, valerá a média dos últimos 12 meses, considerando os reajustes anteriores e posteriores até a data de concessão das férias. Finalmente, os cálculos referentes às férias devem contar com abono de 33% sobre a remuneração, pois trata de 1/3 que o inciso 7º do artigo 7º da Constituição adotou como benefício ao empregado. O pagamento das férias integrais ou proporcionais, gozadas ou não, sujeitas-se ao acréscimo de 1/3 previsto no inciso 7º da Carta do artigo 7 da Constituição, de acordo com a súmula número 328 do TST. Artigo 143. É facultado o empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito e abono pecuniário, o valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Entretanto, o empregador permitirá que o empregado negocie parte de suas férias em pecúnia. De total de 30 dias de descansos, apenas 10 dias poderão ser convertidos na forma de remuneração, pois se trata do abono pecuniário de férias facultado pela legislação do trabalho. O empregado interessado é necessário que registre sua vontade nos 15 dias finais do vencimento do período aquisitivo. No caso de férias coletivas, será obrigatória a participação das representações sindicais, via o acordo ou convenção, independente dos pedidos individuais requeridos. Nas oportunidades em que o empregado aceitar a divisão em 3 períodos nos termos do artigo 134 da CLT, restará prejudicada a conversão das férias em pecúnia, diante da obrigação em respeitar o período mínimo de 14 dias em gozo e a impossibilidade de convalar menos de 10 dias em paga salarial. O artigo 144 da CLT. O abono de férias é que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. Qualquer cláusula de contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva que conceda tais abonos, independente da prevista na CLT,
jamais se integrará ao salário do empregado por se caracterizar exclusivamente dedicado ao período de férias e ao interesse do empregado em trocar o descanso por dinheiro. Entretanto, se o abono exceder 10 dias, consequentemente será integrado à remuneração do empregado para todos os efeitos, descaracterizando o que é a natureza de sua criação e aplicação. Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias, se for o caso o do abono referido, no artigo 143, serão efetuadas até 2 dias antes do início do respectivo período. O pagamento das férias e do abono, se houver, será efetuado nos 2 dias anteriores ao gozo de férias pelo empregado, bem como haverá o que a necessidade de quitação mediante recibo próprio, no qual constará o dia e início e do fim das referidas férias. Dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. A CLT está registrada. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tem adquirido. As férias vencidas serão pagas até nas dispensas com justa causa. As proporcionais devem ser quitadas nas terminações dos contratos de trabalho na razão de 12 avos por cada mês trabalhado. Assim, o empregado que ganha R$500 por mês e laborou 4 meses em período aquisitivo, perceberá 166,66 na proporção de 4/12 avos de férias, ou seja, seu salário será dividido por 12 e depois multiplicado pelo número de avos ou meses trabalhados. Observe a súmula 386 do Supremo Tribunal de Justiça para efeitos. O artigo 147. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias de conformidade com o disposto no artigo anterior. As férias proporcionais serão pagas nas dispensas sem justa causa ao fim dos contratos a prazo determinado e nos pedidos de demissão dos empregados que conte com menos de 12 meses de trabalho na empresa. E também serão acrescidas de 1/3 do abono constitucional em qualquer das hipóteses acima. O artigo 148 nos retrata a remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial para os efeitos do artigo 449. Para todos os efeitos, a remuneração das férias será considerada como salário e essa natureza se convalida quando em falência, recuperação judicial ou extrajudicial são liquidadas em créditos privilegiados devido aos empregados que fizeram jus para merecê-los. Do início da prescrição, artigo 149, a prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou pagamento da respectiva remuneração é contado do término do prazo mencionado no artigo 134, ou se for o caso da cessação do contrato de trabalho. A prescrição, nesse caso, será considerada ao final do período concessivo na vigência do contrato de trabalho e ao final desse em 2 anos, conforme o prazo previsto no inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 150. O tripulante que, por determinação do armador, for transferido para o serviço de outro, terá computado para o efeito de gozo de férias o tempo de serviço prestado ao primeiro,
ficando obrigado o quê? A concedê-las ao armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozadas. Entretanto, nobres senhores, diante aos estudos, aos direitos às férias, o procedimento de férias do marítimo seguirá os preceitos contidos na CLT. Aos que forem transferidos de embarcações contabilizando o período aquisitivo e concessivo, a última embarcação, gozadas em portos onde a embarcação atracar por mais de 6 meses, parceladamente, requisitadas ao armador antes do início de cada viagem, na volta ao trabalho passível de ser designado para qualquer embarcação disponível, permita a suspensão do gozo de férias em caso de necessidade pelo interesse público, resguardando o direito de completá-las posteriormente. As delegacias de trabalho marítimo, cargo de delegado de trabalho marítimo extinto, poderão autorizar o que a acumulação de 2 períodos de férias sem prejuízo ao armador, o que concerne ao pagamento em dobro mediante justificativa do sindicato de categoria ou da própria empresa de navegação quando o embarcadiço não for sindicalizado. O artigo 131. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela capitania do porto na caderneta matrícula do tripulante nas páginas das observações. Nas cadernetas cedidas e sob o controle das capitanias dos portos, especificamente nas anotações de observações. Artigo 152. A remuneração do tripulante no gozo de férias será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver vencendo. Serão sempre contabilizadas pelos períodos referentes às etapas vincendas ou será considerado os serviços que estão em andamento. Das penalidades, as infrações no registro que está registrado no artigo 153, as infrações ao disposto nesse capítulo serão punidas com multa de valor igual a 160 BTN por empregado em situação irregular. Serão aplicadas multas administrativas, devidamente renovadas e amparadas pela Lei 8.177 de 91, que declarou extinto o BTN. Então, considerando a Lei 8.383 de 91, que institui a UFIR. Entretanto, da segurança e da medicina do trabalho e suas disposições gerais, o artigo 154. A observância em todos os locais de trabalho disposto nesse capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação às matérias, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios em que situem os respectivos estabelecimentos, bem como daqueles oriundas de convenções coletivas de trabalho. Existem legislações federais, estaduais e municipais, até mesmo convenções e acordos coletivos de trabalho sobre o assunto que, sem dúvida, serão observadas, conjunto com normas contidas na CLT, obrigando os empregadores ao cumprimento de todas as regras sem excluir uma pela outra. O artigo 155 incumbe ao órgão do âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de suas secretarias especiais, incluídas de higiene, segurança e medicina do trabalho, responsabilizar-se-á por fixar convênios com estados e municípios ou como organismos autônomos, como, por exemplo, as procuradorias regionais do Ministério do Trabalho, visando ao controle e à fiscalização das condições de trabalho nas empresas,
bem como as prevenções de acidente em todas as questões que envolvam a proteção ao trabalho no país. Artigo 156 compete especialmente às delegacias regionais do trabalho e emprego nos limites de sua jurisdição. As delegacias regionais do trabalho vinculadas ao Ministério do Trabalho e Emprego serão competentes para controlar, fiscalizar e exigir alterações ou mudanças físicas e comportamentais aos que estiverem infringindo as regras de segurança e medicina do trabalho, também com as competências de impor multas administrativas aos faltosos. Artigo 157. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina de trabalho, no inciso 1. 2. Instruir os empregados através de ordem de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Cabe quem? Às empresas. O cumprimento das medidas de proteção ao trabalho, a orientação dos seus empregados, a prevenção de quê? De acidentes, bem como colaborar com a fiscalização do trabalho. Artigo 158. Cabe aos empregados, inciso 1, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. Cabe quem? Aos empregados, seguir rigorosamente as orientações do empregador com relação às normas de proteção individual e coletiva para o labor do trabalho, colaborando assim com a aplicação de medidas preventivas, bem como observar o uso de EPIs, equipamento de prevenção de acidente. No caso de não cumprirem as regras impostas nesse sentido, estarão sujeitos à dispensa por justa causa. Tal dispensa por justa causa se vem adaptar a outros integrantes do artigo 482 da CLT, seguindo o mesmo modelo de conduta daquela norma, consequentemente necessária, porque o empregador poderá ser condenado a pagamento de indenização por responsabilidade civil, causando dolo em ação civil própria, caracterizando sua culpa invigilando, ou seja, por não vigiar o cumprir das medidas de segurança e medicina do trabalho expressa na lei. Artigo 159. Mediante convênio autorizado pelo ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização, a orientação à empresa quanto ao cumprimento das disposições constantes deste capítulo. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá firmar convênio com outros órgãos da administração pública, visando a proteção às normas de segurança e medicina do trabalho, da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Artigo 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. As delegacias regionais do trabalho também são competentes para inspecionar e aprovar instalações em que são desenvolvidas atividades laborais, bem como aprovar os locais em prévia fiscalização. Atualmente existem convênios com órgãos estaduais e municipais responsáveis pela segurança do trabalho. Para o quê? Para o cumprimento dessas determinações legais. O artigo 161, o delegado regional do trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador,
poderá interditar estabelecimentos, setor de serviço, máquina ou equipamento ou embargar obra, indicando na decisão tomada com brevidade que a ocorrência exigiu que as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de trabalho. Entretanto, nobres senhores, a Delegacia Regional do Trabalho terá total independência para embargar qualquer tipo de edificação que ameaçar a segurança do trabalho, imediatamente apoiada pelos órgãos competentes da esfera federal, estadual ou municipal. Tais medidas serão passíveis do recurso administrativo que tramitará no organismo competente do Executivo Federal, especificamente no Ministério do Trabalho e Emprego. Vale salientar que durante as paralisações provocadas pelas decisões do órgão competente, os empregados não deixarão de receber seus salários na forma da lei, cumprindo ao que? As suas obrigações, por estarem o que? Aguardando ordens do empregador. Artigo 4º da CLT. Dos órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. As normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego exigem a presença de técnicos especializados em segurança e medicina do trabalho, conforme o número de empregados e as atividades empresariais desenvolvidas pelo empregador. Tais técnicos serão selecionados de acordo com as características e atribuições a serem desempenhadas no âmbito das suas funções. Artigo 163. Será obrigatório a constituição de comissão interna de prevenção de acidentes, chamada de CIPA, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificada. As normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego indicarão que a necessidade de as empresas constituírem a CIPA, comissões internas de prevenção de acidentes, assegurando as atividades e seu funcionamento. Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados, a regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Ao empregador cabe a indicação do presidente da CIPA e aos empregados a designação de seus representantes, titulares e suplentes, que serão escolhidos por meio de voto secreto e livre, independente dos escolhidos pertencerão ou não a organizações sindicais. Logo após os eleitos pelos empregados, indicarão o membro que atuará como vice-presidente com um mandato de 1 ano e será permitido uma reeleição, exceto para os suplentes que não vão participar da metade do número de reuniões. Quanto à estabilidade, se suscitada em juízo, o empregado indicado pelo empregador não tem direito à reintegração, porque ela mesma é assegurada apenas ao empregado eleito para cargo de direção de CIPAs. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. A proteção ao emprego atinge apenas os membros eleitos pelos empregados. Recentemente, o TST abriu um precedente de uniformização da matéria e a súmula 339 firmou o entendimento de que os membros suplentes, mesmo aquele que não participa de metade das reuniões da CIPA, tem garantia de emprego, pois estaria embasado nas alíneas A do inciso 2 do artigo 10
da ação direta de constitucionalidade da Constituição Federal que assevera a proteção aos membros eleitos, estendendo-se então aos suplentes. Em tempo, as ações na Justiça do Trabalho pela garantia do emprego se alternam com pedidos de reintegração ou de indenização. Caberá ao juiz de causa a decisão de optar a reintegração em regra, quando o membro está na plenitude do mandato e é compatível seu retorno à empresa, ou mesmo pela indenização, quando já não há condições de retornar o empregado às suas atividades laborais naquela época, naquela empresa. Do equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual. Artigo 166. A empresa é obrigatória ao fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre de que as medidas de ordem geral não oferecem completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. O empregador é obrigado a fornecer gratuitamente todos os equipamentos de proteção ao trabalho dos seus empregados, zelando pelas suas manutenções e condições de uso. Artigo 167. O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com indicação de certificação de aprovação do Ministério do Trabalho. Apenas aqueles equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mediante certificados próprios estabelecidos, também por normas regulares. Das medidas preventivas de medicina do trabalho, no artigo 168, será obrigatório exame médico por conta do empregador nas condições estabelecidas nesse artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Entretanto, nobres senhores, essa dica, esse curso para concurso, temos muitas dicas e novidades. Não só por ocasiões das admissões, mas também nas demissões, ou quando se tornarem necessários os exames complementares pelas condições de trabalhos ambientais, bem como em ocasiões em que seja necessária a análise de capacidade e aptidão física ou mental na função que o empregado seja designado a exercer, não deixando de informar ao interessado os resultados referidos em exame. Todas as empresas terão condições de atender com a prestação de primeiros socorros aos seus empregados nos locais de riscos iminentes, sempre sob a tutela do Ministério do Trabalho e Emprego em todas as questões que envolvam a proteção ao trabalho. O parágrafo 6º insere obrigatoriedade aos exames toxicológicos para motoristas profissionais com medida profilática para evitar acidente nas vias públicas e estrada. Tal medida é especificamente direcionada a uma categoria, assegura a contraprova e sigilo aos envolvidos. Esses exames toxicológicos para motoristas profissionais, com medida profilática. Artigo 169. Será o que, obrigatório a notificação das doenças profissionais das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas o objeto de suspeita de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Seguindo as orientações das normas regulamentares, deverão comunicar às delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o risco de doenças profissionais ou adquiridas durante a prestação de serviços em condições especiais de trabalho. Em regra, não é comum
as empresas registrarem tais informações. Por outro lado, a comprovação da ligação de doenças profissionais com as atividades funcionais se tornarem mais complexas para a efetiva condenação por parte do Judiciário Trabalhista. Há entendimentos que as causas de determinadas enfermidades, como lesão por esforço repetitivo ou doença osteomuscular relacionada ao trabalho, pode estar relacionado às questões multifatoriais, ou seja, a práticas habituais fora do ambiente de trabalho, como por exemplo as constantes digitações em aplicativos de smartphones, iPads, celulares, computadores. Acerca das edificações, artigo 170, está registrado lá, cara. As edificações deverão obedecer os requisitos técnicos que garantem perfeita segurança aos que nela trabalhem. Entretanto, os prédios ou casas onde se exercem atividades laborais precisam seguir regras de edificações determinadas para tais fins. Diuturnamente, assim é necessário que qualquer edificação que mantenha as atividades laborais siga rigorosamente as regras de proteção ao trabalho estabelecidas pela CLT. O artigo 171, os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 metros de pé direito, assim consideradas a altura livre do piso e teto. O teto dos ambientes de trabalho necessita ter 3 metros de altura e condições ideais de iluminações compatíveis com as necessidades laborais que ali sejam desenvolvidas. Artigo 172. Os pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar saliência e nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentações de materiais. Ou pisos também deverão seguir os parâmetros estabelecidos por lei, que sejam lisos e possam permitir a livre circulação de pessoas. Artigo 173. As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou de objetos. Quantas forem suficientes para a perfeita circulação, ressalvando-se a segurança dos trabalhadores em caso de estarem sujeitos a quedas, bem como a importância das saídas de incêndio dentro das regras dos códigos municipais de postura, bem como alarmes. Artigo 174. As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, piso, corredores, coberturas e passagem dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e limpeza. Os locais de trabalho precisam ser mantidos em perfeitas condições de higiene, salientando, senhores, a necessidade de se ampararem em critérios técnicos de conservação e limpeza, e delegando-se tais tarefas a pessoas especializadas que cumpram as exigências estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Relacionado à iluminação, o artigo 175, em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade. Entretanto, adequada à necessidade imposta pela atividade desempenhada naqueles locais, bem como orientada pelos níveis apresentados nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego. Do conforto térmico, artigo 176. Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural compatível com o serviço realizado.
deve ser de acordo com as atividades desenvolvidas naquele ambiente de trabalho, poderá ser natural ou artificial, com ventiladores ou ar-condicionado, sempre de forma que não prejudique as condições de trabalho dos empregados. Artigo 177. Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis em virtude de instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada para o trabalho em tais condições, ou de capelas, anteparos, paredes, duplas, isolamentos térmicos e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as radiações térmicas. O empregador é obrigado a fornecer vestuário próprio ao empregado que trabalha em locais em que existam radiações térmicas excessivas, tanto de frio como de calor. O artigo 178. As condições de conforto térmico de locais de trabalho devem ser mantidas dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho. Aquelas fixadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego mediante suas normas regulamentares. As instalações elétricas. Artigo 179. O Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas, em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia. Todas as atividades desenvolvidas em locais onde existam instalações elétricas serão amparadas nas regras estabelecidas pelas normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Artigo 180. Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas. Os empregadores se obrigarão a conduzir tais serviços a profissionais experientes e capacitados para essas funções. Artigo 181. Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. Os técnicos designados para essas funções devem estar preparados para qualquer eventualidade, imprevisibilidade ou improvável, até mesmo socorro aos acidentados. Da movimentação, armazém e manuseio de materiais. O artigo 182, o Ministério do Trabalho estabelecerá o que? Normas sobre, inciso 1, as precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais de trabalho, os equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as condições especiais a que estão sujeitas a operação e a manutenção desses equipamentos, inclusive exigências de hábito, ou seja, de exigência de pessoal habilitado. Deve o que? Ser seguido os padrões estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quando o carregamento, manutenção, avisos de perigo e aplicações de rótulos nos produtos armazenados, acompanhando o transporte de cargas em condições similares ou de pessoas nos locais de trabalho. Artigo 183. As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar familiarizados com os métodos racionais de levantamento de cargas. De preferência, aqueles que estiverem abalizados com a experiência do levantamento de cargas e seus métodos racionais. Das máquinas e equipamentos. Artigo 184. As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partidas e parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes de trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. Entretanto, as máquinas constam com dispositivo automático de acionamento e de desligamento, evitando acidente de trabalho. Em tempo, as indústrias modernas já estão operando com máquinas que desligam sozinhas quando alguém que não tem o crachá para se movimentar pelas proximidades invade a área de operação onde funciona a referida máquina.
Artigo 185. Os reparos, limpezas e ajustes somente poderão ser executados com máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste. Com a máquina desligada, salvo se o movimento no motor for condição excepcional para manutenção. O artigo 186. O Ministério do Trabalho estabelecerá o que normas adicionais sobre proteção e medidas de segurança na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quanto à proteção das partes móveis, distância entre essas, vias de acesso às máquinas e equipamentos de grandes dimensões, emprego de ferramentas, sua adequação e medidas de proteção exigidas quando motorizadas ou elétricas. O Ministério do Trabalho e Emprego também será competente para emitir normas de proteção e medidas de segurança na operação de maquinário motorizado ou elétrico das empresas, das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão. Artigo 187. As caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão deverão dispor de válvulas e outros dispositivos de segurança que evite seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência. Entretanto, nobre senhor, o Ministério do Trabalho e Emprego criará normas regulamentares em regra para empresas siderúrgicas que operam em fornos e caldeiras, inclusive quanto às condições dos locais em que são produzidas estas operações, como também em áreas frigoríficas. Artigo 188. As caldeiras serão periodicamente submetidas à inspeção de segurança por um engenheiro ou empresa especializada inscrito no Ministério do Trabalho, de conformidade com as instruções que para esse fim forem expedidas. Entretanto, nessas atividades serão designadas pelos próprios empregadores técnicos especializados em segurança do trabalho devidamente registrados no Ministério do Trabalho e Emprego. As empresas se encarregarão de controlar as atividades das caldeiras mediante um sistema de prontuário com as especificações de funcionamento, bem como o portal no registro de segurança, para controle das fiscalizações periódicas dos órgãos competentes do referido Ministério, que acompanhará o funcionamento dessas caldeiras, evitando o contato do empregado com tais equipamentos, a sua explosão, a sua danificação ou até mesmo a morte do empregado. Das atividades insalubres ou perigosas, artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Em regra, nobres senhores, a insalubridade é detectada em locais onde os empregados estão sujeitos à exposição de agentes químicos ou poluentes, sempre caracterizado por meio de fiscalização por técnicos e peritos especializados em higiene e segurança do trabalho. É fundamental que observe o tempo em que os empregados ficam expostos a essas condições e os riscos causados à saúde nessas atividades. Entretanto, podemos entender e identificar as áreas frigoríficas, de câmaras frias, de resfriamento e também de abates e miúdos e desossas. Artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização de insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meio de proteção e tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. As delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Emprego se responsabilizarão pela aprovação do trabalho nessas condições, bem como a designação do corpo de fiscais para a devida caracterização da insalubridade e os meios de proteção necessários
aos ambientes nocivos à saúde do trabalhador. Súmula 194 do STF. E para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial requerida em meio à reclamação trabalhista não dispensa o enquadramento da atividade entre as atividades insalubres. É porque considerado como ato de competência do ministro do Trabalho e do Emprego, a súmula 460 do STF. O artigo 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá no inciso 1, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Inciso 2, com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Parágrafo único. Caberá ao que as delegacias regionais do trabalho e emprego comprovada a insalubridade notificar as empresas, estipulando prazo para sua eliminação ou neutralização na forma desse artigo. A eliminação dos agentes nocivos ao organismo do trabalhador será o ponto ideal, entretanto, na impossibilidade dessa tarefa, a utilização de IPIs que reduzam o grau de intensidade na exposição dos seus consequentes riscos. As delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Emprego serão competentes para notificar as empresas que mantêm atividade nessas condições, dando oportunidade para que elimine ou neutralize os agentes causadores da insalubridade. Artigo 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classificam nos graus máximo, médio e mínimo. Caracterizado a insalubridade do ambiente de trabalho, o empregado que está exposto aos riscos perceberá um adicional, conforme a intensidade de risco, na razão de 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo vigente, de acordo com as condições em que fique sujeito a essas atividades. As normas de segurança e medicina do trabalho classificam essas condições em máxima, média e mínima, influenciando o percentual que incidirá sobre o salário mínimo fixado por lei. O valor correspondente ao adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo previsto no artigo 76 da CLT, salvo as hipóteses previstas quando ao percebimento do respectivo adicional durante o período em que for beneficiado, integrará a remuneração. Lembre-se bem do empregado para todos os efeitos legais. A súmula 139 do TST denota que a súmula 307 do Supremo Tribunal Federal afirma que é devido ao adicional de serviço insalubre calculado à base do salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual seja superior ao salário mínimo, acrescido a taxa de insalubridade e oportunidade. Entretanto, ajustou o percentual do adicional de insalubridade que incidirá sobre o salário profissional de que cogita o artigo 76 da CLT. A súmula número 228, cuja eficácia está suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal desde 9/5/2008, data da publicação da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso, fixado em instrumento coletivo, súmula com redação indeterminada. Entretanto, o artigo 193 são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Temos aí o inciso 1, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Os ambientes sujeitos a periculosidade são caracterizados pelo contato dos empregados com inflamáveis,
combustíveis ou explosivos, sempre com condições de risco acentuado durante as prestações de serviço. Após o ajuste do texto consolidado pela Lei 12.740 de 2012, foram incluídas as atividades realizadas com energia elétrica, os eventos em que os profissionais de segurança patrimonial estiverem sujeitos a assalto ou uso de violência com a ajuda de arma de fogo ou outros congêneres. Assegura aos que trabalham nessas condições o percebimento de adicional de 30% sobre o salário do empregado, exceto nas gratificações, prêmio ou participação nos lucros. As horas suplementares serão integralizadas na base de cálculo para o adicional de periculosidade. Nos casos de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as horas suplementares. Súmula 132 do TST. Mas a súmula número 191 do TST orienta que o adicional de periculosidade incidirá apenas sobre o salário básico e não sobre esse acrescido de outros adicionais. Caso a atividade de trabalho seja desenvolvida em ambiente com grau de periculosidade e insalubridade, terá de optar por um dos adicionais ou pelo que lhe seja mais favorável. E nos casos do empregado eletricitário contratado sob a egíde da Lei 7.369 de 85, o respectivo adicional deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial e não será válida a norma coletiva que determine a incidência de adicional sobre o salário básico. Observe-se que qualquer alteração de base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovido pela Lei 2.740 de 2012 somente incidirá sobre contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência. O cálculo será contabilizado exclusivamente sobre o salário básico, parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. As empresas que promoverem atividade nessas condições, ou seja, expondo o empregado às duas situações, em regra, concede um adicional de risco de 100% atualmente já previsto em inúmeros acordos e convenções coletivas de trabalho por derradeiro, caso tenha ocorrido antecipações por parte do empregador em via de pacto normativo, será considerado para efeito de desconto ou abonos com compensações. O artigo 194, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação dos riscos à saúde ou integridade física nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Pode diminuir de percentual nos casos de insalubridade quando são reduzidos os riscos, até mesmo com a adoção de IPIs que protejam o trabalho naquelas condições, bem como extintos com a total eliminação dos motivos que provocaram sua caracterização. Com referência ao adicional de periculosidade, verifica-se indevido quando a exposição ocorrer de forma eventual ou fortuita, ou se habitual por tempo reduzido. A súmula número 364 do TST assevera que não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixa adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei, e será considerado a proporcionalidade ao tempo de exposição ao risco, já que tal parcela constitui, ou seja, medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Artigo 7º, inciso 22 e 23 da Constituição e artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Artigo 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade segundo as normas do Ministério do Trabalho fazer-se através de perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Entretanto, as perícias técnicas promovidas por médicos ou engenheiros do trabalho devidamente registrados no Ministério do Trabalho e Emprego, as reclamações na Justiça do Trabalho podem ser movidas pelos empregados com legitimação ordinária,
representados por advogado ou por sindicatos, artigo 513-A da CLT, defendendo seus direitos em nome próprio, como também nos casos de legitimação extraordinária conferida aos sindicatos que atuarão na qualidade de substitutos processuais nos associados da categoria profissional, oportunidade em que serão avaliadas as condições de trabalho por perito habilitado indicado pelo juízo, que caracterizará a classificação, o grau do adicional a ser percebido pelo empregado reclamante, independente das perícias promovidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O artigo 18 do Código de Processo Civil assegura que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, se autorizado pelo ordenamento jurídico, e substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Vale observar que, caso haja autorização do ordenamento jurídico que envolve a lei, a doutrina e a jurisprudência, assegura-se ao titular do direito material a pertinência subjetiva da causa que terá legitimação ordinária para figurar no polo ativo da lei. Há outras situações em que se afigura a legitimação extraordinária ou anônima, pela qual a substituição processual constitui espécie. Vale salientar que a súmula 460 do Supremo Tribunal Federal assevera que, para os efeitos do adicional de insalubridade, a perícia judicial em reclamação trabalhista não dispensa o enquadramento das atividades entre insalubres, que é o ato de competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social. A vara do trabalho julgará a reclamação procedente à revelia, por já haver laudo técnico que apurou a existência de insalubridade e ser a questão do pagamento do adicional matéria de fato. A súmula 293 do TST assegura que a verificação mediante perícia de prestação de serviço em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Esta posição do TST, expressa pela orientação jurisprudencial 173, resta registrado que será indevida a fixação do adicional de insalubridade nas atividades realizadas a céu aberto, com exposição ao sol e calor, por ausência de legislação apropriada, mesmo que verificada a sujeição da radiação solar. Artigo 195 da CLT e também da portaria número 3.214 de 78. Entretanto, a mesma jurisprudência confirma o direito ao adicional de insalubridade para os trabalhadores que exercem atividades expostas ao calor, acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo, com carga solar. Entretanto, nobres senhores, o artigo 196, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 111. Desde a data da inclusão das condições de trabalhos insalubres e perigosos no registro do Ministério do Trabalho e Emprego, para esses fins, considerando os efeitos da prescrição para as situações pretéritas não manifestadas em tempo hábil, caso aí os adicionais sejam reclassificados ou desclassificados por meio de ato de autoridade competente, necessariamente são devidos na defesa dos princípios da irredutibilidade salarial e do direito adquirido, pelo que consta a súmula 248 do TST. O artigo 197, os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua composição, recomendações de socorro imediato e símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. Fixando rótulos e cartazes de aviso nos referidos produtos, de acordo com exigências legais, bem como restrições à circulação e exposição nos ambientes de trabalho, devidamente alertado para os perigos iminentes, da prevenção da fadiga,
Artigo 198. É de 60 kg o peso máximo que o empregado pode remover indevidamente, ressalva as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feito por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carro de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos que evite sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças. Os homens, o peso de 60 kg é o limite para remoções e transportes individuais. Quando o empregado contar com a ajuda de carros de mão, guindaste ou outros meios de transportes mecânicos, não valerá o limite de 60 kg, caracterizado somente para o trabalho de remoção individual. Artigo 199. Será obrigatória a colocação de assentos que assegure postura correta ao trabalhador, capaz de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução de tarefa exija que o trabalhe sentado. No trabalho em que o empregador efetue sentado, será sem dúvida obrigatória a adoção de cadeiras ou bancos que possibilite o conforto dos envolvidos naquela atividade, permitindo-se ainda que aos que desempenharem suas tarefas de pé assentos para possibilitar o descanso durante as paralisações. Das outras medidas especiais de proteção, artigo 200, cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas em que trata esse capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre o inciso 1, medidas de prevenção de acidentes, equipamentos de proteção individual em obra de construção, demolição ou reparo. Inciso 2, depósito, armazenagem e manuseio de combustíveis inflamáveis e explosivos, bem como o trânsito e permanência nas áreas respectivas. Entretanto, nobres senhores, existe uma série de outros incisos. O Ministério do Trabalho e Emprego, enquanto órgão do Poder Executivo, tem a função de zelar pelas condições de proteção ao trabalho e orientar, educar, controlar, fiscalizar, bem como punir todas as irregularidades que envolvam as relações de trabalho no país. Está, portanto, obrigado a criar e a fazer cumprir as normas que favorecem o bem-estar do trabalhador em todos os seus aspectos, até nas tarefas mais específicas, como prevenir acidentes, oferecendo, consequentemente, meios capazes de assegurar um bom local do trabalho a todos aqueles que compõem o grande contingente laboral brasileiro. Nobres senhores, está aí dicas, responsabilidades e deveres de empregados e empregadores. Curso para concurso. Direito do trabalho. Não se esqueça, meu amigo, se inscreva, fortalece aí, dê o seu like, o seu joinha, compartilha, comenta, visita, convida, vamos somar e multiplicar. Receba aí o meu carinho, a minha gratidão, o meu elogio sincero. Um beijo no coração, Brasil. Até mais, ao próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus.